todos bem-vindos ao canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Amém? Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para poder tentar falar um pouco a respeito do que muito se foi falado aqui hoje, muito se foi orado, que é a respeito de caminhos. Foi falado aqui de caminhos, foi falado aqui de passos, de direções, e é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre caminhos, mas não qualquer caminho. Quando a gente fala em caminho, qual seria a primeira palavra na Bíblia que vem à nossa mente? Senhor, caminho. João, se lembra do versículo? hoje é João capítulo 14, verso 6. Então diga. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Ninguém vai ao Pai. Qual o versículo que você falou? João 14, verso 6. Então abram a Bíblia aí em Salmo 139, 23 e 24. 24. Cleide já sabia, né, Cleide? Salmo 139. 24. Mas, Paulo, De é exatamente esse que da 2019, 19, 20, 21, foi. Foi. verdade. Quando estávamos ainda dentro da pandemia, já querendo sair, mas já estava um pouco mais livres para poder transitar. Lá em casa a gente se reunia para poder estudar, e teve um momento que eu falei sobre esse assunto, mas foi bem sucinto, e já há algum tempo o Senhor vem colocando em meu coração para poder trabalhar mais nele e chegar até aqui. E o título, como naquela época, Caminhos Maus. O caminho que o Paulo falou é maravilhoso, mas nós vamos trilhar por caminhos maus. Amém? Amém nada. Nós vamos trilhar não, nós vamos comentar. Crente tem que aprender a ouvir antes de recitar o amém. Então vamos nós, Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Quem escreveu esse salmo foi Davi. E antes de qualquer coisa, Davi, quando ele foi ungido a rei, ele não teve o direito de se assentar no trono. Ontem mesmo nós falávamos sobre trono lá na oração bélica lá no monte. E ele não teve o direito de se assentar no trono. Pelo contrário, ele continuou na sua vidinha corriqueira. Cuida de ovelha aqui, cuida de ovelha ali. E a vidinha seguia. Cuida de ovelha aqui, cuida de ovelha ali. E a vidinha seguia. Mata um leão aqui, mata um urso ali. E a vidinha seguia. E a vidinha de Davi era isso. Simples. Não mudava quase nada, a mesma rotina de sempre. E seguia com suas atividades corriqueiras. Porém, adorando, orando e principalmente aguardando o tempo de Deus. Aguardando o tempo de Deus. Não foi do dia para a noite que ele foi ungido e se assentou no trono. Levou-se um bom tempo. Uns 18 anos. Uns 18 anos para ele poder se assentar, ser rei. Mas
essa vidinha corriqueira dele, cuidando de ovelha, emendando o bigode com o leão, com o urso, orando, adorando, escrevendo salmos e aguardando, requer ou implica em um andar confiante e reto diante de Deus. Então, uma pergunta. Então, por que Davi suplica para Deus sondá-lo e ver se há nele algum caminho mau? Diante da vida dele, na vidinha corriqueira. Por quê? A gente tem o hábito de pensar que caminho mau é aquele que de imediato nos afasta de Deus. Não é verdade? Logo a gente vê algo que verdadeiramente é danoso, no sentido, por exemplo, um bem clássico. Você está indo por aquele caminho, você sabe que ali tem salteadores, aquele caminho é mau. E você está vendo, então você já vai se desviar. Então a gente tem o hábito de pensar que só esses caminhos são maus. Isso é verdade, mas tem algo a mais. E um detalhe, para que a gente consiga entender isso. Existem lugares em nosso coração que são como as Fossas Marianas. Alguém conhece as Fossas Marianas? Alguém já esteve lá? Samuel conhece. Fossas Marianas é o lugar mais profundo do oceano. Salvo engano, eu não pesquisei, mas se não me falha a memória, em torno de 11 mil metros, 11 quilômetros água abaixo, onde nenhum homem jamais foi, onde nenhum homem ainda é capaz de chegar. O que eu quero dizer com isso? Que são lugares inatingíveis aos sentidos humanos. É como o coração. Existem lugares no coração que os nossos sentidos não conseguem atingir. Senhor, sonda-me e veja se há em mim algum caminho mau. Eu não me conheço, você não se conhece, ninguém se conhece de fato e de verdade. Só quem nos conhece é o Senhor. E por mais que a gente ache que está tudo perfeito, tudo bom, vai lá no nosso íntimo, lá nas Fossas Marianas, como eu achei interessante, quando me veio à mente, e já foi no apagar das luzes, com ela já pronta, que existe algo que muitas vezes a gente não consegue acessar, a gente não consegue sondar. E nesses casos, nós dependemos do Espírito Santo e da palavra para poder identificar. Glória a Deus. O próprio Salmo 119 fala, né? O Senhor, se a gente começar a ler lá desde o primeiro versículo, a gente vai lendo, e ele pede para o Senhor sondar o Espírito, o Senhor, o Espírito, para sondá-lo. E a própria palavra também fala isso. Hebreus 4:12. E eu não escrevi, mas ele é tão comum. Abram aí, gente, porque na hora que eu errar, vocês me corrigem. Na hora que eu errar, não, está amarrado. Se porventura algo falhar, vocês me corrijam. Hebreus está antes, é o livro que está antes de Apocalipse. Hebreus 4:12. Podemos ir? Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais... Não é? Espera
eu não dá conta. E eu vou dar conta. Ah, você não tá lendo não, a gente. Estou lendo não. A palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais cortante do que espada de 2 gumes. Mais cortante do que espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e as intenções do coração. Amém? Então, as fossas marianas, que é o coração humano, só pode ser acessado ou pelo Senhor ou pela palavra dele, que não tem muita diferença. A palavra é o verbo e o verbo é a palavra, e por aí vamos. Então, o que é um caminho mau? A Bíblia diz que o coração é enganoso e corrupto. Jeremias 17:9 e 10, só a parte A do 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Como é que está lá no Salmo? Sonda-me, conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E aí se repete de uma forma diferente lá em Jeremias 17. Devido a seu coração enganoso, o homem é sempre surpreendido com pensamentos que entende não ser maus, ou não ser tão maus. Ah, não é tão ruim assim. É ruim por inteiro, não é só pela metade. E por ser desesperadamente corrupto, deliberadamente ele entra em caminhos maus. Olha o que acontece primeiro. Primeiro vem um engano, e pelo fato de ser desesperadamente corrupto, deliberadamente ele acaba entrando em caminhos maus. Então o cuidado tem que ser enorme. E o Salmo 139 vai definir muito bem essa situação. Engano e corrupção, coração enganoso e corrupto. O Salmo 139 define muito bem o caminho mau de forma enganosa e corrupta. Vamos lá para o versículo 19 primeiro. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Atentando aqui para uma palavra nesse versículo, a palavra tomara, aparentemente demonstra Davi deixando a decisão para Deus resolver a questão com o homem corrupto. E a palavra que ele usa é dar cabo. Então, ele não quer que Deus vá lá e resolva, não. Ele quer que Deus mate. Dar cabo. Vou dar cabo de ti. Essa é uma expressão, com o nosso linguajar de hoje, Davi deseja a morte do homem perverso. Será que Davi realmente está deixando esse encargo para Deus? Será isso mesmo? Vamos seguir? Vamos observar a evolução dos pensamentos nos versículos seguintes. Ele começa pontuando, depois do versículo de 19, as características do homem perverso, que é rebeldia, maldade e malícia. O homem perverso, ele é perverso. Então, por natureza, ele é mau. Quem é rebelde?
Rebelde é aquele que anda debaixo de uma autoridade e rejeita aquela autoridade. O perverso, geralmente o perverso ele não está andando debaixo de uma autoridade. Então ele não é rebelde por si só. Ele é mau mesmo. Até pode ser que em determinado momento, nesse caso aqui, dependendo de quem Davi estivesse falando, já poderia estar nos caminhos do Senhor, se rebelou, agora, além de perverso, é rebelde. Mas, no geral, naquela época, os povos que estavam ali do lado, a maioria deles não conhecia o Senhor. Eles eram maus e rebeldes. E o Senhor, muitas vezes, até mandou aniquilar muitos daqueles povos. Eu vi alguns comentários, não consegui nenhuma confirmação, nenhuma afirmação, de que nesta época Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Se realmente estava, aqueles que estavam debaixo do rei Saul, que estavam desesperados junto com o rei Saul para matar Davi, verdadeiramente eram rebeldes. E ele vai desenvolvendo. Observa que no início ele pede: tomara, ó Deus, mas aí ele começa a pontuar quem é o homem, quem são esses homens perversos, né? São rebeldes, são maldosos e maliciosos. E é como se Davi procurasse justificar os seus pensamentos. Entrando ainda no versículo 20, lendo o versículo 20, mais precisamente. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Essa palavra insidiosamente é onde está a maldade. Então se rebelam a maldade e a malícia. E ainda acrescenta aqui: e como teus inimigos falam malícia. Na medida em que Davi vai discorrendo, é nítido a evolução da indignação de Davi, que parecia continuar na tentativa de justificar os seus pensamentos. Olha o 21. Não aborreço eu, o nível já está aumentando. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Eu não abomino. Do aborreço para o abomino já subiu mais um degrau. Os que contra ti se levantam, e a cada fala, a cada relato, a cada versículo, a aversão para com os homens perversos toma uma proporção elevada que o próprio Davi poderia ser capaz de dar cabo dos homens perversos. Afinal, ele mesmo já havia feito isso, porém, debaixo da ordenação de Deus. Em 1 Samuel 23, no 5, não precisa abrir, tem uma situação que demonstra bem isso. Está lá Davi, os seus 600, e aí de repente, se escondendo, fugindo, Davi fugindo ainda de Saul, e aí de repente chega uma notícia para ele: estão invadindo, os filisteus estão invadindo a cidade de Keila. E aí Davi quer partir em defesa, e aí o que Davi faz? Ele vai orar. E aí o Senhor: pode ir, porque você vai ter êxito nessa tua peleja. Aí Davi chega lá nos seus homens: vamos? E aí todos se amedrontaram, e não. Aí Davi vai e ora ao Senhor novamente, não precisava orar de novo. E aí o Senhor confirma, aí Davi chama e eles vão. Quando chega lá, dá cabo, dá cabo de tem que dar, pega o despojo que tem que pegar, e nesse íntere, Saul entende que Davi está ali dentro de uma cidade cercada a ferrolhos, mas ele é avisado e ele consegue fugir. Então, Davi já estava acostumado a tirar a vida. Ele começou tirando a vida de um leão, ele começou a tirar a vida de um urso, depois tirou a vida de um gigante. Então, para ele, já estou acostumado. Senhor, tomara o Senhor dê cabo. O que ele estava querendo era que o Senhor realmente autorizasse ele a dar cabo.
mas que ele já estava, de tanto ele falar e tanto ele pedir, aquilo já estava acendendo no coração dele e que faltou, como eu costumo dizer, um cabelinho de sapo para ele dar cabo desses homens perversos. E seguia na tentativa de justificar os seus pensamentos. E ele continuava seguindo, tentando. Chega no versículo 22, ele fala: aborreço-os com ódio consumado. Agora não é mais só ódio, é ódio consumado. E nós entendemos muito bem o significado dessa palavra. Consumado, feito, está tudo consumado. E a palavra diz que quando no Novo Testamento, Jesus fala que quando a gente fala mal de alguém, a gente já cometeu homicídio. Desejo mal, a gente já cometeu homicídio contra aquela pessoa. E Davi segue na tentativa de justificar seus pensamentos. Aborreço com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Nesta altura, já justificado por seus pensamentos, Davi, com seu coração enganoso e desesperadamente corrupto, pensa e acredita de fato ser desejo de Deus matar o homem perverso e não desejo dele. Só que Deus, ele não tem prazer na morte do perverso. Ezequiel 33, 11a. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Davi estava acostumado a ser soldado de Deus, ele foi formado em guerra. Enquanto ele cuidava de ovelha, ele foi formado em batalhas com leão, com ursos e sabe-se lá com tantos outros animais, ou tantos outros que de repente quisessem vir homens maus mesmos e roubar as ovelhas e por aí vai. Mas a palavra diz que ele era um garoto, era homem de guerra, era homem valente e todas aquelas qualidades que falam a respeito dele quando Saul está precisando de alguém para ir lá e acalmar a situação dele. Fato é que Davi desejou a morte deles. E nós? Quem de nós nunca desejou a morte de alguém? Não nesse sentido de igual está escrito lá no Evangelho, mas de fato e de verdade. Quem de nós nunca desejou? Eu não vou negar, eu já desejei. Eu já desejei, graças a Deus o Senhor me converteu, mas eu já desejei. E não é um sentimento bom. Não é um sentimento bom, porque você fica com aquilo dentro do seu coração e aí você começa a ficar pensando naquilo o tempo todo. De repente você se vê nas vias de consumar, como está escrito aqui, com ódio consumado, de consumar de fato de verdade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Deus não tem prazer na morte do perverso. E a Bíblia fala que se Deus não deseja a morte do perverso, lá no Evangelho também, o Senhor fala que nós temos que amar os nossos inimigos. E nós temos que tomar cuidado nesse caminho, porque é muito mais fácil, muito mais fácil a gente trilhar por caminhos maus do que por caminhos bons. É muito mais fácil a gente nos levar aos nossos pensamentos e aí a gente acabar caindo em caminhos maus do que em caminhos bons. E, consequentemente, a prática do pecado.
Davi até poderia pensar que seus pensamentos fossem justificados, porém, justificáveis, né? Porém, o que ele de fato fazia era criar e alimentar um caminho mau. Tiago 1,13 a 15 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, são palavras pontuais que estão dentro desse Salmo 139, que a gente eu consegui observar e ver que Davi realmente tinha desejo. Era realmente na época em que Saul estava perseguindo aqueles homens, e ele começa a ficar meio revoltado, meio com raiva, mas ele mesmo disse: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Aleluia. Mas não estava só o Saul, tinha muitos outros homens com ele que não era ungido. Então eu vou descontar nele. Paulo, eu não vou descontar no pastor Cleiton, olha o tamanho dele, eu vou descontar em você, cara, que eu descobri que é mais leve do que eu. Aí eu não consegui acreditar nisso. Ai, ai. Portanto, atentemos para estas questões mais uma vez, pois é mais difícil andar por caminhos retos do que por caminhos maus, como Paulo afirma em Romanos 7, 19 e 20, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E isso devido ao nosso coração ser desesperadamente corrupto. Aí já não é mais nem um engano. É o desesperadamente coração corrupto. Caminho mau é como a gravidade. Está presente em nossa vida, está ao nosso redor o tempo todo. Está o tempo todo presente em nossa vida e nos atrai para baixo. A gravidade nos atrai para baixo? Querem fazer um teste? Vamos pegar uma manga. Vamos pegar uma manga na beirada de uma calçada mais alta do que a outra parte e pula na diagonal e pensa em voltar para o mesmo local. 35 dias, 20 dias sem pôr o pé no chão, 35 dias sem poder caminhar direito. Não é fácil. E aí, caminho mau é como a gravidade, né? E qual o antídoto para esse caminho mau, para essa gravidade, e por aí vai? Boa pergunta. 1 Coríntios fala, lá no capítulo 11, examinai o homem, examinai ao homem. Só que nós entendemos uma coisa, nós vimos uma coisa aqui: coração igual a fossa mariana. O olhar do homem não vai chegar até ao fundo. Então, além desse examinar, o que eu preciso? Do 23 e do 24, Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Foi assim que Davi se desviou do caminho mau e venceu o desejo de estabelecer a sua vontade. Agora nós vamos dar uma olhada no Salmo 139 por inteiro, mas não vamos... Vamos ler? Eu não quero ler nessa versão não, eu quero ver na versão da Almeida. Quero a... Alguém tem a gatinha? Sim, A minha Almeida? É. Essa aí, passou com a mãe. Lê aí, gatinha, para nós.
Salmo 139, do versículo 1 a 18. Lê bem alto. Grande, né? De 1 a 18, rápido, não precisa ler tudo não. De 1 a 18? Pelo menos ao 7, ao 8, mas todo esse contexto do 1 até o 18. Esse daí vai estar até o 7, eu acho que já está bom. Vai lá. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, e a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contaste, excede os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Percebem aí de 1 até o 18. O que Davi exalta a Deus, fala dos seus atributos, da onipotência, da onipresença, e ele começa a dizer que em nenhum momento ele pode se ausentar da presença, que nada pode prevalecer diante de Deus. Só que em determinado momento ele muda drasticamente. Quando ele chega no 19, leia aí, gatinha, você já fechou? Quando chega no 19, ele muda drasticamente a forma de pensar, a forma de pensamento. Do 18 para o 19. Vai, o 19. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Esse foi o que nós já lemos. 19. Até o 22, novamente, nós já lemos, mas lê de novo. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e com os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. 22. Percebem que não tem, falando assim em português, de uma frase ou de uma oração, não tem simplesmente para aqui e começa em outro ali, começa a exaltar, começa a falar da grandeza de Deus e tudo mais, e de repente tomara, ó Deus, é como se de repente ele tivesse chegando aquele filho quando chega, ou a esposa, ou o marido chega, ou meu querido, não sei o quê, aí a gente já vai falando, o que tu tá querendo? E aí de repente ele muda, tomara, ó Deus, você dê cabo daqueles homens ali, ó, que estão me perseguindo. E aí de repente ele começa aparentemente a trilhar os pensamentos, e o coração mal enganoso começa a trilhar
por esses caminhos maus. E aí, da mesma forma, Oi? Eu dou 23. Aí ele muda drasticamente e parece que ele quer, de toda forma, que Deus tome uma atitude definitiva contra os homens perversos. E a entender que ele mesmo poderia tomar essa atitude. Se o senhor não quiser fazer, me autoriza que eu vou lá e faço. Ou o que ele queria já era tudo isso. E aí, depois do 22, novamente, de súbito, ele eleva o seu pensamento ao Senhor e retorna ao caminho eterno. Versículos 23 e 24. Leia. Leia o final do 18, do 22 e aí passa para o 23 e o 24. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, tem 3 estágios dentro desse Salmo 139. Onde ele exalta, onde ele fala, onde ele demonstra a grandeza, a superioridade de Deus e tudo mais, que nada se esconde aos olhos de Deus. Não adianta você ir para o inferno ou para o céu e descer ao Sheol ou o inferno. Não adianta as trevas te rodarem, porque para Deus é como o dia. E aí de repente ele pede: tomara que o Senhor mate aqueles homens maus. E aí começa a elevar um ódio, uma raiva, um ódio por aquelas pessoas. À medida que ele vai falando, aí de repente ele cai em si. E aí ele pede para que o Espírito, para que Deus venha e o sonde. E ele, da mesma forma como ele queria derrubar tudo aquilo, ele consegue adentrar na palavra, ele consegue adentrar no Espírito do Senhor e consegue sair daquele caminho mau. Mas será que foi fácil? Que autoexame. Fácil? Na minha, irmãos, para aproveitar, só para complementar o que o senhor está falando, que essa palavra me chamou muito a atenção. O autoexame, o nível de arrependimento, de reconhecimento de si próprio. Só que aqui o senhor está tratando com muita propriedade no Espírito Santo e o senhor pediu para atribuir o que o senhor está falando, que deu o tamanho da gravidade disso. Verso 22. Aborreço-os com ódio perfeito. Tenho-os por inimigos. Então, o nosso ódio ao ponto de consumado é a consolidação perfeita do pecado. O Evangelho já fala. Mas para a gente entender, então, a perfeição do que há de Cristo, há a perfeição na pecaminosidade, e isso é grave. Nessa situação, olhando aqui, não parece ser tão difícil identificar os caminhos maus, visto que o nosso coração é desesperadamente corrupto, ele toma a frente. Então chega um determinado ponto que você está sabendo. Davi estava sabendo o que ele estava fazendo, só que clareou a mente dele. Amém. Tô errado. Tenho que voltar para onde eu estava. E aí, tenho que retornar o meu pensamento ao Senhor e ao caminho eterno. Nessa situação, não é tão difícil identificar. Agora, e quanto os caminhos maus, que nem sempre são fáceis de identificar, e quanto aos caminhos maus, que nem sempre são fáceis de identificar por estarmos trilhando por caminhos maus. Nossa Senhor! Mas esse é um assunto para a segunda parte. Não!
Perdão, depois eu digo, pastor. Ó, acabou aqui, tá segunda parte. Faça isso não. O mal, Aleluia. às vezes é fácil de identificar, mas o coração corrupto ainda o quer abraçar. Agora, quando estamos trilhando por caminhos bons e a gente, às vezes, pode não ser tão bom assim, pode ser um caminho mau, mesmo estando em caminho bom. Amém? Pensamos nisso e até o 2, para não dizer segunda parte. Amém? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, te louvamos, te glorificamos, te damos graças, Pai amado, porque grandioso como começou o teu salmista falando, Pai amado, das tuas maravilhas, da tua grandeza, da capacidade do Senhor nos sondar, do Senhor nos examinar, do Senhor encontrar, Pai amado, cada dificuldade, cada falha, cada intenção, Pai amado, má dentro do nosso coração. O Senhor é verdadeiramente, Pai amado, aquele que pode nos sondar e fazer, Pai amado, que a gente venha entender que muitos dos caminhos que nós estamos trilhando são caminhos maus. O nosso coração, Pai amado, por ser corrupto, por ser desesperadamente corrupto, muitas vezes, mesmo sabendo desses caminhos, não querem andar por ele. Ali, Pai amado, quanto ao teu servo, ele, Pai amado, começando a trilhar por esses caminhos, ele ainda conseguiu retornar, Pai amado, ele não conseguiu concretizar os desejos do seu coração, mas ele conseguiu entender que o de fato e o que de verdade valia a pena, Pai amado, era estar diante de Ti, diante do Teu Espírito Santo, ao qual, como Ele mesmo recitou versículos atrás, que poderia, Pai amado, dissipar toda a treva. E a treva, Pai amado, como Ele citou lá, não estava ao redor, estava dentro dele, Pai amado. E como nós que temos trevas dentro de nós, como os miseráveis homens que somos, também, Pai amado, diariamente estamos tomando essa mesma postura. Então, Pai amado, eu clamo e eu peço que o Teu Espírito Santo, que a Tua palavra, Pai amado, que é penetrante, mais cortante do que a espada de 2 gumes, que é apta para discernir, Pai amado, juntas e medulas, pensamentos e discernir os propósitos do coração, Pai amado, seja sobre nós diariamente, dia a dia, Pai amado. E que essas trevas, Pai amado, não permaneçam, Pai amado, sobre nós. Que a luz, que é o Teu Espírito Santo, que é a Tua palavra, Pai amado, esteja nos conduzindo por caminhos de vida eterna. Que seja assim, Pai amado, todos os dias de nossa vida. Que jamais venhamos a nos apartar da Tua palavra, do Teu Espírito, da Tua vontade, nem de dia, nem de noite, nem para a esquerda e nem para a direita. Que permanecemos com o coração reto, Pai amado, diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.